Deixa eu só te perguntar uma coisa como leigo, porque eu estou no celular, quando aparecem as mensagens que eu recebo, não atrapalha a imagem, não, né? Não, tranquilo. Tá. Já estamos no ar, inclusive, já. Ah, então Tá? tá, jóia. Ótimo, ótimo. Já estamos no ar, o pessoal já está começando a conectar. Então já vamos dar início aí. Que bacana. Ô César, deixa eu aproveitar, como é que tá a situação da pandemia aí em Paranavaí, rapaz? Rapaz, está sob controle ainda, mas ainda a gente tem que cuidar bastante, né? Olha lá, já entramos, tá? Ah, ótimo. Olá, boa noite a todos, amigos que estão conectando já pela rede social, dentro daquela proposta semanal de a gente está sempre trazendo um tema para debate para a cidade de Paranavaí, um tema que muitas vezes está ligado à questão nacional, à questão global, mas também está ligado à questão local. Então, no dia de hoje, hoje, excepcionalmente, semana, estamos realizando ela na quinta-feira, o tema da nossa live é Desafios da consolidação da democracia brasileira, né? Pensar globalmente e agir localmente. E às vezes alguns podem até se perguntar, né? Mas o que isso, do ponto de vista específico, tem a ver com as cidades, né? Com o local onde a gente vive? Ora, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com os dias atuais e tem tudo a ver, sobretudo, com os desafios que nós vamos enfrentar pós-pandemia. Né? Essa questão da crise econômica, né? Associada a uma crise pandêmica, a uma crise política, né, no Brasil também, que vive uma crise política mais aguda desde 2012, 2013. Nós estamos hoje com as perdas de alguns direitos sociais recentemente, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Tudo isso tem a ver com o cidadão na cidade. Eu sempre digo, né, a gente não mora em Brasília, a gente não mora em Curitiba, a gente mora nas cidades, cada um na sua cidade. É nas cidades que as coisas acontecem. Então, acho que esse debate é pertinente, né, a gente vai procurar debater as questões nacionais, é claro, mas está sempre remetendo para o nosso dia a dia, para a questão municipal, né? E o nosso convidado dessa semana, fiquei muito contente por ter aceitado o convite, né? Pela amizade que a gente já tem de longa data e pela capacidade que tem, pela carreira que tem, e por orgulho de ser um paranavaense que brilhou no Brasil como um todo. Então, nosso convidado hoje é o Roberto Ferreira Filho. A gente mais conhece aqui em Paranavaí como Robertinho, né? Mas ele é juiz de direito da primeira vara criminal em Campo Grande e é graduado em Direito pela UEM, especialista em Direito Processual pela Uniderp, especialista em Ciências Criminais pela UNAMA, mestre em Estudos Fronteiriços pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre em Direito Processual da Cidadania pela Unipar, mestre em Garantismo e Processo Judicial pela Universidade de Girona. Foi presidente nacional do FONAJUVE, né, o Fórum Nacional da Justiça Juvenil, Justiça da Infância e Juventude, e é integrante do grupo de estudo de trabalho do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, nessa mesma área. Professor de graduação e pós-graduação em Direito Processual Penal, e, como eu disse, atualmente é juiz da primeira vara criminal e da 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande. E também, né, Robertinho, foi o nosso vice-prefeito de Paranavaí, né, no ano de 2000, 2001, depois acabou fazendo opção pela carreira. A política perdeu um grande nome, eu tenho certeza que sua carreira seria promissora, mas também a justiça ganhou um grande nome também. Então, Roberto, um prazer muito grande ter você conosco. Eu queria que você falasse um pouco, né? O que tudo isso tem a ver, o que esse debate que a gente vai fazer hoje tem a ver com essa conjuntura, sobretudo com esse quadro que a gente vive hoje, né? O que isso tem a ver com os dias atuais, o que tem a ver com o cotidiano das pessoas? Inicialmente, para a gente introduzir o debate aí. Boa noite. Muita gente conectada com a gente já. Eu queria pedir para o pessoal, além de conectar, compartilha a live para chegar mais longe, tá ok? Boa noite, Roberto. Boa noite, meu amigo César, é uma satisfação, viu? Muita alegria conversar contigo, rever, embora à distância, até pela questão do isolamento, vários amigos aí de Paranavaí, dizer que publiquei fazendo o convite para essa nossa live, para esse nosso bate-papo, e gente espalhada aí pelo Brasil inteiro, mas que é nascida ou tem vínculos com Paranavaí, assim, parabenizando e lhe parabenizando pela iniciativa, né, César? É um prazer muito grande dividir esse espaço contigo. Você sabe que quando você começou a ler o currículo, algo que me faz sempre mencionar e me dá muita satisfação é contar da origem. Então, todo mundo aqui no Mato Grosso do Sul sabe, nos locais onde eu passei, que sou de Paranavaí, que Paranavaí está sempre no meu coração, e sempre que eu posso,
mesmo à distância, enfim, eu me coloco à disposição, porque eu acho que o bom filho, ele tem que sempre honrar a casa, né, honrar as suas tradições. Então é um orgulho, uma satisfação ser filho de Paranavaí. Bom, uma coisa importante para o nosso ouvinte, nosso amigo espectador compreender, é que a realidade no dia a dia, ela passa pelo município. Então, assim, a construção da sua família, o acesso à escola, à saúde, a qualidade de moradia, de habitação, de transporte, são questões municipais, sobretudo. E quando a gente fala em democracia, em fortalecimento da participação popular, mais ainda em momento de crise, já vem à mente a importância do município nesse cenário. Né? Claro que as políticas globais, as políticas de maior profundidade no aspecto da legislação trabalhista, como o amigo mencionou, previdenciária, salarial, são políticas nacionais, políticas, mas o dia a dia é vivido no município. Eu tenho percebido, César, não sei se o amigo concorda, que essa grave crise de saúde pública, sanitária, econômica, política que a pandemia nos trouxe, mais do que nos trouxe, reforçou, porque muitas dessas crises já eram existentes, ela permite, pelo menos, que a gente faça uma reflexão, usar esse tempo de isolamento que devemos cumprir, para fazermos uma reflexão sobre a vida, a saúde democrática do nosso país. E saber que sem ela, sem a participação popular, sem o direito à voz, a voto, a participação política, a liberdade de consciência, de pensamento, não há alternativa. Todas as outras alternativas que a humanidade tentou ao longo da história fracassaram. E mais do que fracassaram, elas fracassaram e impediram o crescimento individual das pessoas, porque é muito triste quando a pessoa é apenas um número, ou é lembrada, enfim, em determinados períodos, mas não é construtor da sua própria realidade, né? Não é construtor da vida em sociedade na qual ela está inserida. Então, sem democracia não há solução, não há caminho possível. E a pandemia nos permite isso. Eu não sei se, tirando as lives, claro, que o colega sempre realiza semanalmente, mas eu tenho notado algo interessante, César, um número muito grande de lives de qualidade, né, aí nas redes sociais em geral, que nos abrem a mente, assim, para temas que no dia a dia a gente não consegue parar e olhar, e estudar, às vezes tem um interesse, mas um interesse que nunca se concretiza. Eu tenho tido a oportunidade aí, nesse período triste de pandemia, de acompanhar muito debate interessante, profundo, né, que nos ajuda a refletir sobre essa nossa dificuldade na construção da democracia. Então eu digo, para início, que sem democracia não há solução, não há caminho possível, sem município forte não há caminho possível, e sem cidadania ativa, atuante, participativa, também não há caminho possível, César. Sem dúvida, Roberto. E a gente, quando fala em direitos, né, em democracia, se a gente for, infelizmente, o nosso país, a história do Brasil, ela é um pouco construída a partir dessa questão de rupturas, né, democráticas, né? Se você for pegar a história do Brasil, desde a independência, já em 1822, pós-independência do Brasil, Dom Pedro, em 1923, dissolve a Assembleia Constituinte, para você ter uma ideia, né? Mas depois, em 1940, tem o chamado golpe da maioridade, né? Dom Pedro II está no Brasil, Dom Pedro já voltou para Portugal, e existe toda uma movimentação no país, vários descontentamentos, eles precisam fazer com que Dom Pedro II assuma o poder. Antecipam em 4 anos, né, a sua posse também, rompendo com o coordenamento jurídico da época. Você vai para 1889, a proclamação da República, não é diferente. Também é um golpe que vai retirar Dom Pedro do poder e vai instituir o Marechal Deodoro temporariamente para assumir o poder. Depois você vai ter de novo em 1930, né, a chegada do Vargas ao poder, embora a eleição havia indícios de fraude na eleição que ele participou, mas ele vai fazer um movimento, o Estado do Rio Grande do Sul, Minas, vão fazer um movimento e tomar o poder do governo brasileiro em 1930, após uma eleição rodeada de fraude. E aí, em 37, novamente o Vargas tinha eleição em 38, ele faz também um movimento, utilizando de todo o discurso da luta contra o anticomunismo. A gente vai ver como é que a história vai se repetindo, né, de forma diferente, mas vai se repetindo. Então, em 37 também o Vargas dá um golpe, dissolve também o Congresso e governa até 45 com mão de ferro. Em 1945, final da Segunda Guerra Mundial,
Você tem aí, nesse momento, a dissolução no mundo inteiro dos movimentos fascistas, lá o Mussolini na Itália, o próprio Hitler na Alemanha, e como o Vargas tinha algum alinhamento com esse segmento, também o governo dele se enfraquece. E ele também acaba sendo... O mesmo pessoal que colocou ele em 37 no governo, tira ele em 45, e dá mais um golpe no Exército. Aí a gente tem um período um pouco maior aí de tranquilidade, e a gente vai ter de novo em 61, quando o Jânio Quadros renuncia, esperando que a população fosse para a rua, e acaba não acontecendo isso. O João Goulart assume o governo, mas como o João Goulart tinha uma linha mais social, mais à esquerda, o governo militar se movimenta, juntamente com alguns parlamentares, e cria um governo parlamentarista. O pessoal não sabe, mas o Brasil teve um governo parlamentarista ali de 61 a 63. Em 63 tem um plebiscito, né, e novamente se institui o presidencialismo, e aí você tem, em 64, né, em função da possibilidade, inclusive, de João Goulart tomar algumas medidas que os militares achavam muito à esquerda, muito alinhada com a China, com a União Soviética, você tem, então, aí o golpe militar de 64. E a partir daí, a gente vive um outro momento, Roberto. Eu queria que você falasse um pouco de como foi esse processo, porque tem muita gente hoje que vai para a rua defender a volta da ditadura, se insurgir contra o Supremo Tribunal Federal, se insurgir contra o Congresso, que eu acho válido quando as pessoas questionam algum tipo de atitude dessas instituições, é legítimo. Mas você querer quebrar o regime democrático, querer fechar o Congresso Nacional, instituir um golpe militar a fórceps, as pessoas que estão indo para a rua talvez não tenham esse conhecimento do que representou isso, né, em termos de retrocesso para o país e quanto foi árdua a luta para a redemocratização. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso, um pouco sobre... Eu acho que entender isso é importante para a gente saber que caminho a gente vai tomar agora. Porque a gente vive hoje esse momento, como eu falei, de uma crise econômica, de uma crise pandêmica, mas também de uma crise política, que pode nos levar a uma radicalização e a quebra, de novo, do processo democrático. Como é que você vê essa questão da ditadura e do processo que foi esse período e do processo da chamada redemocratização? César, muito bacana a retrospectiva histórica que o amigo fez, até para que nós consigamos compreender o seguinte: a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura autoritária, né? É de pouco respeito ao pensamento contrário, de pouco debate de ideia, de pouco respeito ao saudável funcionamento das instituições, que não se confunde, concordo plenamente. Uma coisa é você criticar para melhorar, para corrigir. Outra coisa é você criticar para tentar aniquilar, né? Enfim, então essa retrospectiva histórica já nos mostra que o Brasil ele viveu de golpes e contragolpes em grande parte da sua história, inclusive da história recente. Em relação a 64 em diante, quando você menciona a renúncia de Jânio Quadros e a traumática assunção de João Goulart ao poder, porque era um vice-presidente, até é interessante que o eleitor período pré-eleitoral, o ouvinte, nosso amigo, acompanhe. Na época, o vice também era eleito, né? Não era uma chapa, era uma eleição separada. O João Goulart, ele não era da chapa do Jânio Quadros, era de uma chapa adversária, mas foi eleito democraticamente. E ele estava na China em visita, em viagem oficial. Exatamente. Quando do retorno, né, eu lembro pela história, enfim, mas toda a articulação liderada pelo saudoso ex-governador Leonel Brizola e outros personagens importantes daquela época, para que ele retornasse sem que houvesse um golpe, naquela época, em 61, sem que houvesse derramamento de sangue, e o Brizola lidera uma das campanhas mais belas que o Brasil produziu, a chamada campanha da legalidade em 61. Olha só o nome, campanha da legalidade. Exatamente, a rede da legalidade. O que Brizola e outros personagens, como Mauro Borges em Goiás, por exemplo, defendiam? Nada mais, nada menos do que o cumprimento da Constituição Federal. Era um vice-presidente eleito, não havia razão nenhuma para que ele não assumisse o cargo de presidente que estava vago com a renúncia do Jânio Quadros. Interessante também que o parlamentarismo foi construído como uma espécie, digamos aspas, um golpe brando, porque a rigor o João Goulart tinha que exercer a presidência da República num regime de governo presidencialista. Então, criaram um atalho, né, tentando enfraquecer a pessoa do João Goulart. Tivemos 3 primeiros ministros na época, um deles o Tancredo Neves, mas o povo disse não ao parlamentarismo e o João Goulart assumiu por um ano, mais ou menos, a presidência em governo presidencialista. Bom, o que acontece? Sempre se cria
e isso a gente tem vivenciado recentemente na história, não só do Brasil, mas aqui especialmente, sempre que se cria inimigo fantasma, ou um inimigo imaginário, para que os colegas bem compreendam. E geralmente, na história recente do Brasil, esse inimigo fantasma é o comunismo, né? Então, qualquer liderança que fale em justiça social, distribuição de renda, proteção às minorias, já é carimbado como comunista, e aí vem todo um preconceito, um desconhecimento histórico do que também representa o pensamento marxista, e as pessoas passam a aderir a qualquer bandeira populista mais conservadora, mais à direita, fascista, muitas vezes, para impedir uma imaginária ascensão do comunismo. Se nós conhecermos a história de João Goulart, ele pode ser tudo, menos comunista. João Goulart nunca foi comunista. Aliás, era um grande produtor rural, um grande fazendeiro, mas ele tinha uma visão social. Ele defendia as chamadas reformas de base, justamente para diminuir a desigualdade e aumentar as oportunidades para toda a população. E olha que interessante, César, é isso que a Europa Ocidental fez em boa parte da sua história mais recente. A França fez reformas de base, a Inglaterra fez, a Alemanha fez, os países escandinavos fizeram. Então, aquilo que hoje a gente idolatra, adora, tem como modelo, é justamente o que se pensava no Brasil, guardadas as proporções, na década de 60. Então, nunca houve uma ameaça real de implementação de uma ditadura comunista no Brasil na década de 60, foi utilizado como pretexto para o golpe cívico-militar daquela época. Bom, se tudo isso já não bastasse, nós tivemos a ampliação do golpe com os atos institucionais, sobretudo o AI-5 em 68. Ou seja, o regime que já não era democrático tornou-se ainda mais autoritário com o AI-5. Aí nós não tínhamos garantia de habeas corpus, acesso à justiça quando de uma prisão ilegal. Os atos institucionais não podiam ser questionados nem via habeas corpus. E olha que interessante, talvez o amigo se recorde, ministros do Supremo, não por desonestidade, não por baixa produtividade, nada disso, ministros do Supremo que queriam garantir a integridade física, a liberdade das pessoas, foram afastados do Supremo Tribunal Federal. Foram 3 ministros, eu vou só citar um deles, que é o mais famoso, que é o Evandro Lins e Silva. Nossa, um jurista assim que, para quem é do direito, e para quem não é também, sabe de toda a história de Evandro Lins e Silva, um brasileiro assim que merece todo tipo de homenagem. Era ministro do Supremo e foi afastado por força desses atos institucionais. Parlamentares tinham mandato cassado, não por corrupção, muito pelo contrário, não por, enfim, qualquer desvio de conduta, mas por defenderem a liberdade, a democracia, a igualdade, o livre pensamento, né? Nós tivemos uma série de parlamentares afastados, pessoas que no primeiro momento apoiaram o golpe militar, ou se calaram diante da iminência do golpe, Carlos Lacerda, por exemplo, o próprio Juscelino Kubitschek, que tem um papel importante na história, mas em relação à resistência inicial ao golpe militar não esteve na linha de frente na resistência no primeiro momento, tiveram os direitos políticos suspensos e assim por diante. Então, o golpe militar, que por si só já era um mal naquele momento histórico, ele foi ainda pior, mais sério, mais grave, mais aviltante às garantias individuais, à democracia em geral, a partir de 68. Bom, agora, a resistência, ela também se fez presente. Se fez presente, interessante puxarmos para os municípios, nos municípios, nas universidades, nas escolas, nas uniões de estudantes, na OAB, nos sindicatos, os professores se manifestavam, muitas vezes pagando com a própria vida, ou com a liberdade, ou com os direitos políticos que eram cassados. Então, essa resistência se ampliou gradativamente na década de 60 e 70, e olha só fazendo um gancho, talvez os nossos amigos não se recordem, nem mesmo a participação mínima cidadã que é votar, nós tínhamos assegurado naquele momento. Por exemplo, nós não elegimos presidente da República, nós não elegimos governadores de estado, prefeitos de capital, né? Sem falar também que mesmo a campanha... outro detalhe, nós tínhamos o bipartidarismo, nós tínhamos só 2 opções,
o partido oficial, que era a Arena, e aquela oposição consentida, que era o MDB, né? E detalhe, e nem mesmo o horário eleitoral gratuito, o mínimo que se podia, né, para combater a ditadura ou para falar, enfim, pela democracia, nós tínhamos esse espaço porque vigorava a Lei Falcão. Então, o horário político ele era tolhido. Não sei se o César se recorda, nós somos mais ou menos aí da mesma geração, mas eu me lembro já do finalzinho da ditadura, em que apenas aparecia a foto do candidato e a leitura do currículo. Então, não era um horário político para se debater ideia, não. Era uma pseudo-participação popular garantida em conta-gotas, porque as eleições mais importantes, o brasileiro e a brasileira não eram chamados a participar. Bom, finalmente chegamos lá na década de 70, finalzinho da década de 70, início de 80, com a lei da anistia, que é um outro tema bacana para nós debatermos numa outra oportunidade, se for o caso, a lei da anistia que permitiu o retorno de artistas, de intelectuais, de professores, muita gente boa que estava fora, expulsa do Brasil, muitas lideranças políticas também retornaram, tivemos o fim do bipartidarismo, aí surgiram outros partidos políticos, como o PT, o PTB, o PDT, a Arena virou PDS, MDB virou PMDB, enfim, então nós tivemos a ampliação da participação popular, eleições para governador em 82, depois para prefeito de capital em 85 e cidades de fronteira também, mas ainda não tínhamos eleição presidencial, né, que só tivemos em 89, um ano depois da Assembleia Nacional Constituinte, que aprovou a Constituição em 88. Então, é um rápido apanhado histórico para mostrar alguns movimentos. Mas o mal, qual era, digamos, em resumo, o grande problema daquele período? O problema é que se matou a cidadania brasileira. O brasileiro, ele não era ativo na luta pelos seus direitos. Aliás, falar em direito, você já era olhado de novo, carimbo de comunista, né? Você já era perseguido, muitas vezes preso, muitas vezes torturado, muitas vezes desaparecido, que é um eufemismo para falar morto mesmo, né? Enfim, então, você era tolhido de todas as formas. Mas, ainda assim, a resistência foi exercida e finalmente tivemos, com a Constituição de 88 e com a eleição presidencial de 89, um outro momento histórico, César. Formalmente, pelo menos, a gente pode avançar, claro, no debate, mas formalmente reconquistamos a democracia, né? Com a Constituição e com a eleição direta para todos os cargos, desde presidente da República até prefeito e vereador. Desculpa ter me estendido nesses dados, mas é um tema apaixonante. E a gente tem essa obrigação, essa função, né, de auxiliar os nossos irmãos e irmãs aí a compreenderem a realidade histórica do nosso país. Não, eu acho fundamental, Roberto, porque eu sempre digo, né, até na condição também de cientista político, mas também de historiador, minha primeira formação é em história, um povo que não sabe a sua história, que não conhece a sua história, ele não sabe para onde vai e não chega a lugar nenhum. Então, recordar também é você rever o que ocorreu, não incorrer mais nesses erros. E quando eu falo, a gente falava do momento que a gente vive, é isso, a gente vive um momento de quase ruptura política, quando as pessoas que talvez sem informação vão para a rua pedir o retorno de tudo isso que você falou, é algo extremamente preocupante. Então a gente tem uma obrigação também de debater isso, de se posicionar, que pese isso às vezes, como você falou, tem um peso de nos rotularem, ou de comunista, ou de esquerdista, porque também é algo que está em moda hoje, você não pode pensar um pouco diferente, que você já é esquerdista ou comunista, né? Mas tudo que a gente tem hoje aí de resultado para a população brasileira e no mundo inteiro, né, os avanços do ponto de vista do trabalho, as 40 horas semanais, ou 44 horas semanais, direitos trabalhistas, o direito à saúde, o acesso à educação, debatimos essa semana a questão do Fundeb, essa garantia do acesso à educação para todos, um sistema de saúde nacional para todos, algo que os Estados Unidos está passando lá, né? As pessoas com medo de ir para o hospital porque com medo de sarar e depois não conseguir pagar a fatura do médico. E no Brasil, todo mundo sendo atendido pelo SUS, com as dificuldades que o SUS tem, mas é um sistema que tem dado conta de atender a gente nesse momento da pandemia. Tudo isso não foi de graça. Tudo isso foi conquistado com muita luta, e você faz essa reflexão interessante com relação ao processo da ditadura, mas junto com isso tinha as outras lutas que eram paralelas, né? Os movimentos grevistas do ABC no final da década, no década de 70, 80, 81, que vão depois culminar com a criação das centrais sindicais,
de partidos políticos, é resultado disso, é resultado de muita gente que lutava para que todos tivessem direito a questões básicas. E aí eu queria que você falasse um pouco também da importância que é hoje a gente pensar no exercício da cidadania, porque às vezes quando você fala o que é exercer a cidadania, né? O que é exercer o seu direito, né? Muita coisa que a gente recebe do Estado não é benevolência do Estado, é um direito seu adquirido. Mas as pessoas parecem que estão perdendo um pouco essa noção, e a gente vê, inclusive, alguns gestores com essa ideia, né, de tolir a participação popular, de dificultar o trabalho, por exemplo, das associações de moradores, dos conselhos, que foi um avanço. Você tem hoje um Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Conselho da Criança e do Adolescente, você ter um CODEP aqui em Paranavaí, nós temos o Conselho de Desenvolvimento de Paranavaí, são instrumentos que precisam ser ouvidos. É isso que faz aprimorar a democracia, é isso que faz o governo errar menos, o gestor tem que entender isso. Se ele ouvir esses conselhos, se ele ouvir esses segmentos, ele vai errar menos, vai conseguir fazer a administração do ponto de vista mais efetiva para a comunidade. Como é que você vê o papel dessas instituições hoje e da importância que isso tem para a gestão pública, para o gestor? Olha que interessante a sua pergunta, César, até para que a gente possa ampliar um pouco o conceito de participação popular ou de cidadania mesmo. A gente às vezes incorre no erro de entender que ser cidadão unicamente é exercer o direito de voto, né, de votar e ser votado. Esse é um pedaço do direito à cidadania. É aquele direito clássico de exercer uma parcelinha que seja do poder político. Mas é muito mais do que isso. Cidadania, grosso modo, num resumo nessa explicação, também para não cair em tecnicismo, para o nosso amigo entender bem, né, os nossos companheiros aí de Paranavaí, é você ser titular de direito e você poder reivindicar, inclusive contra o Estado, a satisfação daquele direito que a lei já lhe assegura, já lhe outorga. E um detalhe importante, nada, não só no Brasil, mas ficando aqui no Brasil, nenhum direito, sobretudo de minoria, dos mais vulneráveis, caiu do céu. Tudo isso demandou luta, suor, sangue, liberdade, vida. Recentemente, aí, há 2 meses e pouco, comemoramos, né, a data 13 de maio, a abolição da escravatura. Quando nós olhamos a história da escravidão no Brasil, mais de 300 anos, e o racismo que perdura até os dias de hoje, mesmo a abolição, mesmo que formal, da escravatura, em 13 de maio, século XIX, 1888, não caiu do céu. Muita gente pagou com a vida para aquela conquista. Hoje, com a lei Maria da Penha, a luta legítima das mulheres por igualdade, de oportunidade, de direitos, também não caiu do céu. A gente vai até a década de 60, até, não sei se o amigo se recorda, as mulheres eram tidas até a década de 60 como relativamente capazes. Elas não podiam exercer por si os atos da vida civil, né? Eram tratadas como pessoas de 16 anos, ou como doente, com pessoa com incapacidade mental, sabe? Então, era um absurdo, e nós tivemos até há pouco tempo esse cenário. Então, as mulheres foram à luta, né? Ou seja, nenhum direito social, cidadania, sobretudo, cai do céu. Mas, voltando sobre a participação popular, você cita dos conselhos de direito. Meus amigos, essa é uma conquista fantástica, formidável, que o processo de redemocratização trouxe para o Brasil. Além do direito legítimo ao voto, que é importante e deve ser sempre assegurado, você, eu, César, nós temos a oportunidade de influenciarmos na elaboração de políticas públicas, nas mais diversas áreas. Como? Via conselhos de direitos. Alguns desses conselhos, eu cito aquele que eu tenho mais contato pela minha história como juiz da infância, é o Conselho de Direito de Criança e Adolescente, nos municípios é o chamado CMDCA. São conselhos não meramente opinativos ou consultivos, conselhos deliberativos. O que os conselhos deliberam, né, desculpando a redundância, vincula o administrador municipal, estadual ou federal, conforme o grau do conselho. Então, é política elaborada pelo conselho, é cidadania fazendo política pública, né? E nós não damos muito valor aos conselhos de direito. As pessoas, muitas vezes, nem sabem da existência dos conselhos, não sabem da sua participação, nunca foram sequer convidadas ou motivadas a participarem de uma reunião. Então, nós temos esse instrumento que é enaltecido mundo afora.
As pessoas que conhecem, César, desses conselhos aqui no Brasil, e são estrangeiras, elas falam com os olhos brilhando, olha que instrumento bacana de participação popular. E a gente às vezes ouve, não, querem implantar o chavismo aqui no Brasil, venezuelizar aí a política. Muito pelo contrário, quanto mais democracia, menos risco de termos governos autoritários. Quanto mais cidadania ativa, menos risco nós cairmos nos extremismos que são antidemocráticos, né? E nós não damos muito espaço, muita atenção, muita importância para o papel dos conselhos de direito, lamentavelmente. Outra coisa que eu sempre, quando posso, eu me manifesto, é a população participar, acompanhar as reuniões das suas câmaras municipais. Não existe nenhuma casa de leis, casa popular, poder mais legítimo, mais próximo do cidadão do que são as câmaras municipais. É lá, o contato é direto, é olho no olho, você pode abordar aí o seu vereador, você pode sugerir propostas, também não ficar só naquele papel muito cômodo de ser sempre estilingue, né? Você tem que ser parceiro muitas vezes. Às vezes, e eu não gosto jamais, eu acho que é um pecado nós generalizarmos. Nós temos muita gente boa na vida política, muita gente boa. Podemos até abordar isso depois sobre a criminalização da política, o que é algo odioso, né? Criminalizar uma atividade tão importante para a vida em sociedade, que é a atividade política. Mas só fazendo um gancho rapidinho aqui, nós temos muita gente boa nos parlamentos e muita gente que às vezes não tem formação nessa ou naquela área, ou às vezes não se atentou para aquele assunto, e você, cidadão, se aproximando do vereador, você pode dar sugestão. Eu vou dar só um exemplo, se o amigo me permite. Eu militei, fui juiz da infância há muito tempo, né? E tem um projeto que a mim é muito caro, muito importante, que se chama Justiça Restaurativa, que é você resolver os conflitos, não daquela forma tradicional, de imposição, de penalidade, em que as pessoas não se conversam, não olham nos olhos uma da outra, não. É você tentar, via diálogo, via composição, consenso, resolver um conflito e, às vezes, restabelecer vínculos. Eu, sempre que posso, mesmo em Paranavaí, não importa quem seja o prefeito, eu levo essa ideia. Conversei com o atual prefeito, Kaique, conversei com os prefeitos anteriores a ele, dando algumas sugestões como para colaborar mesmo. E assim como eu faço nisso nessa área da infância, às vezes o César, na sua experiência na Copel, ou como professor de história, doutor em ciências sociais, e tantas outras pessoas, por mais humilde que sejam, elas podem colaborar com a formação de políticas públicas no município, César. Agora, isso está muito atrelado, isso é uma via de mão dupla, né? Eu sempre digo, né? Então, esse tipo de relação entre o poder público e as instituições, ele tem que ser adubado, né? Como uma horta, tem que ser regado, adubado, tem que ser feito, porque isso dá trabalho. Né? O grande problema que eu vejo, né, muitas vezes, em algumas gestões, Roberto, é isso, porque é algo que dá trabalho. Você reunir a comunidade, você ouvir, se reunir com o conselho, você aceitar que um conselho te dê alguma sugestão, né? Muitas vezes o técnico vai contra e ele acha que, por ser técnico, ele tem o conhecimento maior do que aquelas pessoas que são leigos, mas eles estão no dia a dia sabendo do que se faz. Eu cito como um exemplo muito grande o orçamento participativo, que é uma bandeira que eu sempre defendi. Por quê? Porque o orçamento participativo ele surgiu lá na década... Ele não foi inventado no Brasil, mas o PT foi o propulsor desse processo no país, mas hoje vários partidos, várias administrações adotaram porque é algo que dá certo. O que é o orçamento participativo? É as pessoas lá na comunidade, junto com o gestor, com os secretários, com os técnicos, definir as prioridades para o bairro. E todo ano o orçamento do município, que é um valor X, o orçamento de Paranavaí hoje é em torno de 250, 260 milhões, para você ter uma ideia. Então, todo ano você tem esse orçamento, uma parte desse orçamento, 7%, 10%, você destina ele para ser dividido pela cidade. Então, o Jardim Morumbi vai ter lá X% desses recursos, o IP mais tanto, o Mandioca mais tanto, o Graciosa mais tanto, Vila Operária, e todo ano a prefeitura vai lá, divulga, mobiliza a comunidade, debate junto e define onde vai aplicar o recurso. Às vezes o técnico queria fazer uma avenida lá no meio do bairro lá, mas você vai ver o que o bairro quer, de repente é uma reforma na escola, é uma quadra coberta para as crianças terem atividade física, ou seja, a comunidade definindo onde vai aplicar o recurso. Para o gestor, isso é uma enorme ferramenta, porque, na verdade, ele vai errar menos. Olha o acerto que ele teve. Se ele faz a avenida, ele ia errar e aplicar o recurso e não deixar a comunidade feliz. Com isso, ele deixou a comunidade feliz,
aplicou bem o recurso e, do ponto de vista político, ajudou a comunidade a exercer sua cidadania, porque a cidadania é um exercício diário. As pessoas vão aprendendo que têm direitos à medida que elas vão debatendo isso, vão convivendo, vão valorizando. Então, acho que é fundamental isso, a existência dos conselhos, das associações de moradores. Paranavaí já chegou a ter 25 associações organizadas. Hoje tem praticamente nenhuma hoje organizada. Isso é muito ruim para a cidade, porque é um instrumento que é uma ponte entre o executivo e também entre os vereadores e a comunidade. A associação de moradores é essa ponte. Então, você tem que valorizar isso. Se você não cultivar isso todos os dias, ele acaba não avançando. E isso tem importância também, Roberto, essa questão também de pensar a cidade, né? A gente está dizendo, no momento que a gente vive hoje de pandemia, uma crise econômica violenta, que vai se agravar muito, qualquer gestor que se eleger para o próximo mandato, aqueles que forem reeleitos ou se elegerem, e mesmo os vereadores, vão ter que ter esse entendimento, vai ter que ter muito diálogo, muita criatividade, porque a crise vai exigir um esforço de todos. Se você não tiver capacidade de dialogar com as instituições, eu volto a dizer, associações, conselhos, eu cito o caso do CODEP de Paranavaí, que é um exemplo mesmo de um conselho que pensa, que planeja a cidade para o futuro. Se você não tiver estratégias, não tiver parceria, não tiver capacidade de diálogo, a cidade vai ter muito mais dificuldade de sair da crise e vai perder competitividade, inclusive para outras cidades. E aí eu acho que o plano diretor também é uma ferramenta fundamental, né? E participar do plano diretor, participar das audiências públicas é fundamental. Agora, é preciso incentivar isso. Se você não incentivar, se você não convocar, se você não der, e se você não ouvir também, porque tem isso também, né? De repente você faz uma audiência pública, a comunidade opina, mas o gestor quer impor a vontade dele. Aí você acaba não acatando o que a comunidade deseja. Então, acho que esse é o caminho e vou mais além. Qualquer empresa hoje moderna, eu ouço muitas vezes o pessoal falar em gestão, né? Alguns que vão para a vida pública falam, eu sou um bom gestor. A gestão hoje, que não for participativa, em uma empresa privada ou pública, ela não caminha. Na verdade, se você não ouvir, se você não envolver os seus colaboradores para planejar o que vai fazer, para pensar o que vai executar e ajudar na execução, você não consegue cativar, não consegue ter ele ombreando ao seu lado, o trabalho tem que ser feito. Então, acho que essa questão também, o gestor tem que ter essa visão e valorizar isso. E eu queria que você falasse um pouco também dessa questão do plano diretor, da importância disso, né, um pouco das audiências públicas também, que é um outro instrumento também importante desse processo de valorização da democracia e do diálogo. Uma coisa só, antes, se você me permite, que você mencionou, que eu achei formidável e concordo totalmente, é a capacidade que o gestor, que o líder político tem que ter de dialogar, né? E isso mostra muito da nossa história política, da nossa formação, que também a gente não pode, é claro, a nossa formação, o César, quem sou eu para dizer, ele sabe bem mais que eu, é versado nesse tema, nessa área, mas o poder no Brasil tem muito com uma característica de herança, né? Algo hereditário, algo herdado mesmo, né? Ou dado, enfim, ou comprado, muitas vezes. Aqui vale até uma sugestão de livro, até de um ministro do Supremo que eu citei, que foi um dos afastados, Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Inchado e Voto. Esse livro é fantástico, é lá da década de 50, e tem tudo a ver com a nossa realidade, né? Ou seja, como que o poder era conquistado, coronel, não coronel das forças militares ou policial militar, coronel político, né? A gente já viu em várias novelas, em várias obras literárias esse personagem. E isso ainda acontece. E aí é interessante, porque quanto mais aberto ao diálogo o líder for, quanto mais sensível à opinião contrária ele for, quanto mais agregador ele for, e às vezes ele não percebe isso, mas quanto mais ele preencher esses requisitos, mais moderna vai ser a gestão dele, e mais própria essa realidade trágica que a gente vive de pandemia, e viveremos de pós-pandemia também, nós vamos precisar desse modelo de homem público, de mulher pública, de gestor, de legislador. Por quê? Porque a capacidade de conversar. César, nós temos que compreender o seguinte, o poder, ele não é do prefeito, do governador, do presidente, do deputado, do vereador, do senador, do juiz, enfim, do ministro. Não, o poder é do povo. Nós somos, nos nossos diversos cargos e funções, representantes. Ok, representantes mesmo. Só que muitas vezes, o mal político, o que ele faz? Ele seduz e engana, ele ludibria, mas ele seduz o eleitor, a população,
com o discurso de que a gente precisa é de alguém com um pulso firme, alguém que dê a última palavra sempre, que tem aquele viés, de novo, do coronelismo, do coronel de outrora, sabe? Isso é tudo que nós não precisamos. Não precisamos. Nós precisamos reforçar a participação popular e entregar o poder para o verdadeiro dono dele, que é o povo. Através do quê? Desses instrumentos que estávamos conversando. Elaboração do plano diretor, ouvindo a comunidade. O orçamento participativo que você cita é um instrumento fantástico. Por quê? Vamos lá. Aquele velho ditado, o cobertor é curto, né? Ele não consegue cobrir o corpo inteiro. Ou, numa linguagem mais técnica, nós temos X recurso e Y de demanda. Os recursos, muitas vezes, não dão conta da demanda toda. Então, o que se tem que fazer? Definir prioridade. E quem que deve ajudar na definição de prioridade? Não é o gestor, ele não é o iluminado, por mais competente que ele seja, mas é o dono do poder, que é o povo. Então, um bom gestor tem que saber ouvir, até para definir prioridades. E aí não é uma crítica a ninguém, é só uma constatação. As pessoas, muitas vezes, confundem um bom gestor da iniciativa privada com um bom gestor público. É até possível que a pessoa cumpra as duas coisas, né, César? Nada contra. Às vezes é um excelente empresário e foi um bom prefeito, é um bom governador, ok. Mas são coisas diferentes. Por quê? Porque na iniciativa privada, ainda que a visão possa ser mais moderna hoje, mas a rigor, o que se objetiva é lucro. É lucro para pagar as contas e lucro para um sistema capitalista para amealhar patrimônio. Nada contra, essa é a realidade. Na gestão pública, o objetivo não é lucro. O objetivo é concretizar direitos, sobretudo direitos fundamentais. É você reduzir desigualdade, aumentar a oportunidade, melhorar a qualidade de serviço. Então, a visão não é a mesma, não é no automático. Então, às vezes, eu me lembro da minha participação política lá atrás, né, mas gosto do assunto e continuo participando dentro da limitação que o cargo de juiz permite, mas eu me lembro que dizia assim, não, o fulano merece o voto porque é um grande empresário, você nunca administrou nenhum bar, nenhuma bodega, nenhuma chácara, nada contra, pode ser realmente uma falha no meu currículo não ter administrado nada, mas às vezes o grande empresário assume a gestão pública e é um desastre total. Por quê? Não é que ele faça de propósito, que não é um julgamento, né, moral, é que a experiência dele é lá de uma outra área, de um outro campo, mas ele não aprendeu, por exemplo, a ouvir, a dialogar, ele aprendeu a mandar, a comandar, a coordenar, ok, mas a ouvir, a ceder, a dialogar. O César, pela experiência que tem na vida política, certamente já teve situações em que tinha uma opinião inicial sobre certo assunto, mas ouvindo foi obrigado a retroceder, a mudar. Ué, isso diminui o César? Muito pelo contrário. Isso engrandece o César, como engrandece o João, o Pedro, o Paulo, enfim, quem tivesse na mesma tarefa. Eu vou só contar rapidinho um exemplo, César, que me marcou demais, e eu sempre cito quando eu posso. É o município de Medellín, na Colômbia. Então, todo mundo já ouviu falar em Medellín. Se eu perguntar, quem conhece Medellín? Ah, é a terra do Pablo Escobar, Netflix, assisti lá, né, fazendo a propaganda aqui, até esqueci o nome do seriado, mas enfim, Netflix lá, o Wagner Moura, ou a tragédia do avião lá da Chapecoense, mas eu tive chance, não sei se o César também, eu conheci Medellín, fui fazer uma visita lá em Medellín. César, duas coisas me marcaram muito, muito. Primeiro, participação cidadã. Por quê? Porque lá, independentemente da coloração partidária de quem administra o município, a base de programas sociais, ela é mantida. E isso é obrigatório, é uma definição do povo. Então, o que nós temos? Continuidade nos bons programas. Segundo, a cidade foi pensada, depois da tragédia, que foi a dominação pelo narcotráfico, a cidade se reergueu. É uma cidade, aliás, belíssima, que vale a pena conhecer. E ela tem algo interessante. Os principais museus, parques que a cidade tem, ficam lá na periferia. Não no centro da cidade, na periferia. E o transporte é todo integrado. É a única cidade da Colômbia que tem metrô por cabo, tem escada rolante lá para os moradores
que vivem lá nos morros, lembra um pouco o Rio de Janeiro, a questão dos morros, enfim, tudo isso planejado pela comunidade. E algo que também me chamou a atenção lá é o orgulho que a população de Medellín resgatou. Por quê? Porque foi ouvida, porque se sente dono do poder lá. Existe uma expressão que o César bem conhece da sociologia, que é o tal do pertencimento, né? É você sentir dono daquele espaço, pertencente àquele espaço. E os munícipes lá de Medellín têm hoje esse conceito, essa visão. Então nós temos que resgatar essa visão. Como? Ampliando a participação popular, não lembrando do povo apenas em época de eleição, o eleitor também não se submetendo a esse papel de apenas votar, de desacreditar da política, de querer barganhar o voto muitas vezes. Então também é uma via de mão dupla. É abrir espaço para a participação da população, mas também a população sair da inércia. É aproveitar os espaços que lhes são de direito, mas você tem que fazer a sua parte, né? E isso é um exercício diário, né? Então, a população tem que entender, e acho que essa live de hoje é para dizer isso para o cidadão, o Estado não lhe dá nada por benevolência. Você tem direitos. Quando a gente fala de uma saúde de qualidade, você tem direitos. Quando a gente fala do trabalho de assistência social, você tem direitos. Por exemplo, recentemente, aqui em Paranavaí, fechou um CRAS no Jardim Simone. Isso é lamentável. No momento de pandemia, você fechar uma unidade de CRAS que atende 1.200 famílias e remeter elas para a vida operária e depois fechar temporariamente o CRAS da vida operária também, sob a alegação de reestruturação. Então, toda aquela região da cidade, você conhece aqui aquele canto da vida operária, que é um volume muito grande de pessoas, hoje estão sendo atendidos no centro da juventude. Quer dizer, você tem que ter essa sensibilidade. Você falou uma coisa importante, Roberto. Eu sempre digo o seguinte, em política a gente ouve muito isso que você falou, olha, eu vou para a vida, eu vou ser um bom prefeito, vou ser um bom mandatário, porque eu tenho experiência na iniciativa privada. Mas aqui você foi muito feliz na sua colocação. Pode ser, sim. É evidente que você pode ter um grande empresário que vai ter grande sucesso como prefeito. Mas se ele tiver o foco que ele tem como empresário na administração pública, ele não vai ser um bom prefeito. Se ele não tiver sensibilidade, se ele não tiver a empatia de se colocar e saber para que é o governo dele, que é sobretudo para aqueles que têm maior dificuldade. Quando a gente fala assim de atender aqueles que têm maior dificuldade, não é só uma questão humanitária, é uma questão social. Uma sociedade onde você tem um equilíbrio maior social e econômico, você tem menos problema de segurança, você tem menos criança na rua, o tráfico toma menos conta, você juiz sabe disso. Muitas condições sociais são melhores ou são mais igualitárias, você tem uma sociedade melhor. Então, quando a gente fala assim de gerir uma cidade no sentido de diminuir as desigualdades, é fundamental. Paranavaí tem 2.000 famílias abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza. Isso representa quase 8.000 pessoas. 10% da cidade. Como é que você fecha um CRAS numa cidade com essa condição? O CRAS, que é o que faz o trabalho de assistência social lá na comunidade. Então, são exemplos de que o gestor tem que estar alinhado, afinado com aquilo que a comunidade pede. Um outro exemplo que eu vou dar para você, e não é exclusividade dessa gestão, mas mesmo as gestões anteriores, eu acompanho as conferências municipais de saúde, Roberto, todo ano tem um clamor na conferência final, né? Que se debata a questão do hospital municipal para a cidade. Que Paranavaí, você se recorda, chegou a ter 5 hospitais, né? A gente é dessa época, a gente é jovem há mais tempo, mas era o São Lucas, o Hospital São Lucas, acho que são Santa Casa, Santa Margarida, Hospital das Clínicas e São Marcos, se não me engano, né? São Paulo, não. 5 hospitais. E o modelo foi gradativamente sendo alterado. Nós ficamos apenas com a Santa Casa, um hospital forte, mas em um dado momento Santa Casa se tornou regional. Quando ele se tornou um hospital regional, ele se subordina totalmente à lógica da central de leitos do Estado. Então, o Paranavaí não tem autonomia nenhuma sobre as vagas da Santa Casa. Então, ele sempre entra na central de leitos para guardar uma vaga. O que acontece com isso? As pessoas ficam, às vezes, na UPA, o antigo PA, hoje a UPA, ficam internados, Roberto, 1 semana, 10 dias, 15 dias, não conseguem vaga na Santa Casa, porque, às vezes, o caso dela não é tão grave. Às vezes é um internamento de baixa complexidade, mas ele fica lá no PA improvisado, sendo atendido, claro, com todo cuidado, o pessoal atende muito bem, mas não nas condições ideais, não nas condições necessárias, né? E aí, nesse sentido, o Conselho Municipal de Saúde, a conferência, todo ano tira como deliberação debater um hospital municipal. E os gestores não fazem nenhum debate, que dirá pensar num projeto como esse. E aí que eu falo do gestor ter essa empatia,
dele valorizar uma conferência. Você imagina a Conferência Municipal de Saúde, o pessoal se reúne primeiro nos bairros, em várias mini-conferências, depois se junta na conferência final e toma uma deliberação. O gestor tinha que encarar isso como uma prioridade. Se não dá para fazer como a conferência tirou, aí vamos sentar com os técnicos, como você falou, dialogar e afinar e ver qual é o caminho. O caminho não é esse, o caminho é outro, mas vamos propor alguma coisa nesse sentido. Mas se você não valorizar, e aí depois eu vejo os gestores falar assim, ó, a gente chama audiência pública e ninguém vem. Mas aí põe um aviso só no jornal, muitas vezes nem no jornal, põe só no site da prefeitura e fica aguardando que o pessoal vai encher a Câmara de Vereadores para debater. Não vai. Você tem que mobilizar. Isso é um processo, como você falou, gradativo. As pessoas têm que aprender a exigir os seus direitos. Então, acho fundamental isso e acho que a gente está fazendo esse debate nesse sentido. Então, a gente vê que tem tudo a ver, essa história nossa, tem tudo a ver essa questão dos desafios para que a nossa democracia, de fato, se implante, né, Roberto? Porque a gente tem uma democracia, mas ainda ela é meio manca. A gente vê que muitas vezes ela falta a sua totalidade. Porque as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento dos seus direitos, não exercem sua cidadania, mas também muitas vezes porque o poder público não fomenta isso, não exerce isso. Você tem que mudar as práticas, né? Valorizar os conselhos, valorizar as conferências, valorizar as reuniões. Enfim, eu acho que esse é o caminho para a gente, de fato, consolidar a democracia como um bem maior, aquilo que você falou do pertencimento, para todos, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa trilhar. E a eleição, e as eleições é um momento importante disso. E aí eu queria que você falasse um pouco também, a gente está chegando já no final, mas falasse sobre essa questão da criminalização da política, porque muitas vezes as pessoas esperam as soluções, mas elas têm que ter muito claro que a eleição ainda é o momento que você tem de tentar fazer um debate e pensar a sua cidade. Agora, para isso, você tem que ter critérios para escolher um candidato. Não basta apenas você ir na onda, na propaganda, ou muitas vezes trocar o voto por algum favor, ou né, porque alguém fez algum... Isso para vereador, para prefeito. Eu acho que se as pessoas não entenderem o valor do voto e a importância que tem a eleição, e que as pessoas, antes de serem políticos, elas estão na sociedade. O cidadão que vira vereador, que vai ser prefeito, governador, presidente, senador, um dia foi cidadão como eu, como o Roberto, como você que está do outro lado aí nos acompanhando. Aliás, muita gente conosco aí, não dá nem para citar. Eu queria agradecer o pessoal conectado, acompanhando aí, compartilhando. Mas, enfim, todos aqueles que estão na política hoje, né, Roberto, um dia foram cidadãos como eu, como você. Como é que você vê essa questão da criminalização da política e a importância que a política tem nesse processo de consolidação, né? De fato, a democracia como um direito inalienável de todos. Como é que você vê essa questão? É muito bacana essa pergunta, essa oportunidade. Até vou pegar carona naquilo que meu pai, desde que eu era muito jovem, sempre me ensinou. É você fazer um exercício imaginário, tirando aquela atividade, aquela instituição, aquela pessoa do cenário. Imaginário mesmo. Vamos imaginar o que seria do Brasil sem eleição direta. O que seria do Brasil sem pluralismo político? O que seria do Brasil sem liberdade de expressão, de pensamento? Por exemplo, sem essa live aqui para a gente rapidamente trocar ideia. Vamos imaginando esse cenário. Tá, então não tem política, partido político, melhor dizendo, não tem eleição, debate de ideias, liberdade de pensamento, nada disso. Quem que ia administrar a cidade? Ou ninguém ia administrar, a gente ia viver uma anarquia total. Quem que ia propor projeto de lei para cuidar dessa ou daquela área? Né? Ninguém. Então, o poder, isso é fundamental, sempre vai ser exercido. Então, a gente não pode se iludir, sempre vai ser exercido. O que a democracia possibilita, e a política é a sua maior manifestação, é que você que está nos acompanhando, tenha voz ativa, que você seja partícipe da construção de uma cidade, de um estado, de um país melhor. Ou seja, o caminho é a política. E a política pode sim ser atividade de gente decente, como é na maioria. Ah, mas eu sei que fulano, ciclano, ok. Ciclano, fulano também apronta na magistratura, na minha área, também apronta na igreja, ou nas igrejas, também apronta na área da saúde, na empresa privada ou não. Ou só tem santo em todas essas outras atividades? É claro que não. Então, ao invés de nós ficarmos repetindo de maneira irracional chavões, bordões, por que a gente não muda esse disco e vai fazer a nossa parte? Ué, que mal tem eu disputar uma eleição? Eu não posso, como digo, vocês, né? Que mal tem disputar uma eleição? Ah, mas eu não tenho chance. Ué, mas então você quer ganhar, você não quer disputar. Você quer, então, ser um mocinho mimado. Você quer o poder sem esforço. Né? Você quer algo
né, para chamar de seu. Não, não é isso não. Você tem que encarar uma eleição como uma missão. Uma missão do quê? De você ajudar a melhorar a vida em sociedade. Ainda que você perca a eleição. Ué, claro que vai perder. Muita gente perde. E por isso, essa pessoa que perde não tem valor. Aliás, tem algo que no Supremo eu ouço, o ministro que eu gosto muito, que é o ministro Celso de Mello, e às vezes ele faz referência a outro ministro que eu gosto, que é o ministro Marco Aurélio. Ele fala assim, porque o ministro Marco Aurélio é tido como voto vencido, né? Quase sempre ele vota isoladamente. Eu me sinto assim também em muitas matérias por aqui. Mas isso em nada nos diminui. Ué, qual é o mal de você ser minoria em determinado pensamento? Nenhum, ao contrário. Aí o ministro Celso fala o seguinte, muitas vezes nos votos vencidos, nos votos minoritários, você tem, passado algum tempo, as mais belas lições jurídicas, lições de cidadania e assim por diante. Na política, a mesma coisa. A pessoa que às vezes hoje disputa eleição e tem uma votação bem baixa, lá na frente pode ser o cara campeão de voto. E ainda que nunca seja eleito, a voz dele vai ser ouvida. A ideia dele vai ser considerada, a semente vai ser plantada, César. Então, quando se criminaliza a política, na verdade, uma expressão jurídica também, ao fim e ao cabo, né? Ou seja, no final das contas, quando se criminaliza a política, o que se quer é afastar a participação popular. Porque a participação popular se dá em qualquer país civilizado do mundo por meio, principalmente, dos partidos políticos. E os partidos políticos têm um papel fundamental em qualquer Estado democrático de direito. Então, quando se criminaliza a política, se mostra aquilo que falávamos no começo, aquela nossa mentalidade, aquela cultura autoritária, aquela pessoa que não quer ser questionada, aquela pessoa que se considera iluminada, né? E no partido político que se presta não existe isso, porque lá se debate programa, se define ideologia, né? Se fecha questão em determinados assuntos, mas se debate. Então, quem tem esse viés autoritário, essa mentalidade autoritária, usa esse discurso fajuto de nivelar todo mundo por baixo, porque essa pessoa que assim age, ela sim tem que ser banida da vida política do país. Por quê? Porque ela não respeita ninguém, menos ainda quem pensa de maneira contrária a ela. Então, a política tem que ser enaltecida, a participação popular tem que ser sempre enaltecida. E aí, gradativamente, separando o joio do trigo. Os que merecem o voto têm o voto, os que não merecem não têm. Como deve ser em todas as escolhas da nossa vida pessoal também, César. Desculpa até me inflamar um pouco, mas é algo que realmente me motiva, sabe? Me motiva e me obriga a continuar lutando. E como juiz, se o amigo me permite só mencionar isso, eu tenho essa obrigação. Porque como eu não posso ter filiação partidária, o que não significa que não tenha ideologia, e quem me conhece sabe que eu não tenho história, que todo mundo sabe que eu tenho na vida política, mas como juiz, obviamente, tem que julgar de maneira isenta e imparcial. Isso é outra coisa. Mas eu tenho uma paixão muito grande pela política, mesmo não podendo ser candidato. Porque como juiz eleitoral, às vezes que fui, agora só novamente, aumentou a minha admiração pela vida política, pelo debate de ideias, algo que pode contagiar, a pessoa sonhar num país melhor, num município mais pujante. Isso é lindo. E a gente tem um instrumento no voto de fazer a separação, repito, do joio e o trigo. E para isso, né, Alberto, tem que estabelecer critérios. O cidadão, na hora de votar, não adianta ele dizer assim, não, mas todo mundo é igual. Volto a dizer, todos que estão na vida pública hoje, um dia foram cidadãos como nós, que exercem um cargo político hoje. E como é que você diferencia um do outro? Você tem que olhar a conduta dele, o discurso e a prática dele. Você tem um discurso e uma prática democrática, de ouvir, de dialogar, de ouvir as pessoas, ter essa sensibilidade, a chance dele ser um bom gestor para o setor público é muito maior. Se ele tem um viés autoritário, se ele tem dificuldade de diálogo, dificuldade de pensar a cidade no coletivo, ele vai ter mais dificuldade. Eu volto a dizer, é impossível você pensar hoje numa empresa, numa cidade, numa gestão pública que não ouça as pessoas, que não tente ouvir a comunidade. Eu falava do orçamento participativo, eu tive em Santo André, já estive há um bom tempo, já em 96, e visitando o orçamento participativo de lá. E eu ouvi a narrativa do cidadão que disse o seguinte, olha, chegou uma altura que um dia a minha comunidade abriu mão do recurso que ela tinha direito para a comunidade vizinha fazer uma obra maior. Olha o grau, né, do coletivo, não foi a pessoa, o coletivo, em assembleia definiu, não, a prioridade do nosso dinheiro esse ano vai para a comunidade vizinha, porque o problema deles era mais sério, um problema de saneamento muito sério.
Então, olha o que é a evolução. Isso se faz como? Com 10, 15, 20 anos de orçamento participativo. Isso não é da noite para o dia. Então, o gestor tem que ter paciência também. Porque a gente fala, e a gente tem estado fazendo esse debate, né, Roberto? Porque a gente fala do país, fala do Brasil, mas a gente, aquilo que eu falei no começo, a gente vive nas cidades. Eu quero uma cidade mais solidária, eu quero uma cidade mais democrática, eu quero uma cidade onde as pessoas tenham o direito de participar, tenham acesso aos direitos básicos de saneamento, de saúde, de educação, né, de infraestrutura, lazer, né, cultura para todos. Nós estamos com o nosso teatro fechado há 3 anos, né? Uma Paranavaí mais segura, ou seja, uma cidade mais voltada para a educação. Enfim, a gente quer uma cidade melhor, a gente tem que lutar por isso também. Né? Exercer o direito do voto é o primeiro passo que o Roberto nos traz, mas também saber que você tem direito de reivindicar. Não dá para você ficar acomodado apenas esperando que o gestor vai lhe entregar de mão beijada. Eu acho que esse é um processo também de debate. As pessoas têm que entender, e eu sonho ainda que Paranavaí volte de novo a ter as associações de moradores funcionando. Chegaram a 25 hoje, praticamente não existe. O Campar, que era a União das Associações, também praticamente não existe. O nosso CODEP hoje não consegue dialogar, praticamente inativo. Então, enfim, muita coisa que a gente acumulou ao longo da história precisa ser resgatado. Mas isso depende de cada um de nós. Quando o ato de votar, mas também é o ato depois de reivindicar, exercitar. Roberto, nós estamos já finalizando 1 hora de live, muita gente aqui querendo mais, mas a gente tem esse compromisso de trabalhar com esse horário aí. É até bom que fique com o gostinho de quero mais. Quem sabe a gente faça uma nova live, debater de uma outra temática. É muito enriquecedor, né? O Roberto, um conhecimento incrível, e parabéns mesmo. E eu queria que você falasse, Roberto, suas considerações finais. E algo que você não falou, que eu gostaria de falar, também fica à vontade, também um pouco que passar, não tem problema não. Está sendo muito gratificante te ouvir, todo mundo aí elogiando, né? E a gente fica muito orgulhoso de saber que você é de Paranavaí, meu amigo. Parabéns aí pela sua carreira e pela sua discussão aí hoje. Você sabe, César, que isso até me emociona, né? Eu poder, mesmo à distância, conversar com os amigos de Paranavaí, trocar ideia, ajudar a pensar o futuro da nossa cidade com tanto carinho, né? E dizer, repito, insisto nisso, que onde eu vou sempre falo e carrego no coração a minha cidade e todos os amigos que estão aí. César, como foi o tema da nossa live, né? Pensar globalmente e agir localmente, porque a vida ela ocorre no município. Tá? É no município que as coisas realmente acontecem, que o seu filho é atendido ou não, que seu pai tem, enfim, uma saúde de qualidade ou não, o emprego é gerado, a casa é construída. Então, nós temos que fortalecer os municípios, também é uma outra bandeira importante. A nossa federação tem a estrutura federativa do Brasil, alguns senões, uma delas é que o município muitas vezes é deixado de lado, é o patinho feio dessa relação. Então, a luta municipalista é sempre muito, muito importante, sempre atual no Brasil. E aí, pegando esse gancho para dizer, temos eleições, apesar desse quadro triste de pandemia, aproveito para me solidarizar com todos os amigos que passaram por essa doença, que perderam entes queridos, enfim, mas aproveitando para dizer, teremos eleições e você tem que valorizar o seu voto. Eleger o vereador, o prefeito, e exercido o direito ao voto, não abrir mão de exercer o poder é seu, o poder não é do prefeito, do vice, do vereador, seja ele quem for, o poder é seu, e você tem a obrigação em exercer esse poder, fiscalizando quem for eleito depois, mas ajudando também, e participando de todos os espaços que forem criados aí em Paranavaí. Então, desejo a todos os amigos muito sucesso desse ano de 2020, um ano pesado, mas que bom que estamos aí. Nós somos fortes, a nossa vida de brasileiro e brasileira é uma vida de guerreiro. Então, nós vamos superar esse momento difícil e vamos ajudar a construir um Brasil mais humano e mais justo. Muito obrigado, amigo César. Estou sempre à disposição aqui, viu? Obrigado, Roberto. Obrigado ao pessoal que esteve conosco aí, que ajudou a comentar, compartilhar, curtir. Essa live, com certeza, ainda vai replicar a semana toda. E aquilo que eu disse, foi um prazer muito grande estar aqui conversando contigo, Roberto. Fiquei muito feliz quando eu fiz o convite e você aceitou de pronto. Você disse, porque você tem esse sentimento de estar colaborando com a comunidade, mesmo na condição de juiz, com algumas limitações, a gente sabe que a função exige, e é normal, mas você sempre foi um ativista da boa política, um ativista de pensar uma cidade melhor, de pensar um país melhor, de pensar uma Paranavaí melhor, porque eu sei que você está em Campo Grande, mas também uma paz do coração, porque a família está aqui. Então, muito obrigado mesmo, obrigado a vocês que nos acompanharam. Semana que vem teremos mais um debate de mais um assunto, né? A gente está ainda definindo
e deve soltar na sábado ou domingo esses assuntos. Então, agradecer mais uma vez você que esteve conosco até agora e vamos estar de novo aí de semana que vem debatendo. É a nossa forma de colaborar. A gente sabe que os desafios vão ser muito grandes, como disse o Roberto, pós-pandemia, já está sendo a pandemia, e a gente vai ter que ter muito clareza disso. Nós vamos ter que fortalecer cada vez mais a questão da saúde, a questão social e, sobretudo, né, a geração de emprego e renda, porque o país precisa sair dessa crise econômica e social. Mas isso vai ser possível com muito diálogo, com muita conversa, com muita parceria, com muito entendimento. Então, vai exigir do gestor público, vai exigir das empresas, das instituições, como o CODEP, como as associações de moradores, como os conselhos, vai exigir um esforço coletivo, porque a saída não é de ninguém iluminado, a saída é de todos. Então, um abraço, boa noite para vocês e até semana que vem. Obrigado, Roberto, mais uma vez aí. Fica Obrigado, aí. meu amigo. Em off aí, tá ok? Um abraço. Ok, um abração.